Ó, galera, deixa eu só falar rapidinho sobre a eleição do Donald Trump. A essa altura já se falou muito sobre isso, até chega a ser engraçado, porque as pesquisas estavam mostrando que a Kamala ia vencer, as pesquisas erraram feio, e aí no dia seguinte, na verdade naquela madrugada já, o pessoal que estava muito, assim, acompanhando freneticamente as eleições dos Estados Unidos, entrou numa bad vibe, assim, e tal, e aí no dia seguinte, que foi o quê? Uma quarta-feira, né? Aí veio muito comentário meio precipitado e destrutivo, enfim, veio assim, sabe, quando na verdade a razão já foi, só ficou a emoção, assim e tal. Eu acho que tinha que colocar uma lei que é o seguinte: uma vez que uma eleição encerra, por 24 horas ninguém pode falar nada sobre ela, para dar tempo de, né, aparecer e tal. Aí depois, passado ali aquela quarta-feira, na quinta-feira em diante as análises foram melhorando, assim, o pessoal foi conseguindo organizar mais as ideias. Enfim, eu não vou me colocar aqui na posição de dizer para vocês por que o Trump venceu, porque é um conjunto de fatores e tem muito mais gente habilitada do que eu para dizer isso. O que eu posso dizer, com base no que eu acompanhei e com base em coisas que eu já venho falando aqui no canal, é que é o seguinte: uma coisa que o Trump fez lá nos Estados Unidos é empoderar o ressentido. Veja, isso não é... Falando desse jeito, parece que eu tô falando mal do eleitorado dele. Nem tô falando mal, não. O que é o ressentido? Vamos lá. Por isso que isso eu marco muitos vídeos que eu já fiz aqui no canal, por isso que eu me sinto à vontade para falar sobre isso. Lembrem que eu fiz aqui teve um vídeo que rendeu bastante, que é sobre a nostalgia. Que a nostalgia é uma coisa muito dos Estados Unidos. Por que a nostalgia, a indústria da nostalgia, tá tão forte lá? Porque eles estão num processo de fim de mundo. Já falei isso em outros vídeos. Eles estão... A percepção do cidadão médio americano é que eles estão diante do fim do mundo. Por que eles estão diante do fim do mundo? Em qual sentido de fim de mundo? Do protagonismo dos Estados Unidos como uma espécie de cume civilizacional. A geração atual é a primeira geração que ganha menos que os seus pais, historicamente falando, nos Estados Unidos. Então isso para eles é um impacto, porque sempre de uma geração para outra havia ganhos, né? Agora não tem mais. É a primeira geração que ganha menos do que os seus pais. Isso para eles tem um efeito arrasador. Para nós não, porque o Brasil já passou por crise econômica, já passou por coisa. O Brasil essa sensação é um pouco diferente. Outra coisa também que eles estão sentindo pesado é a China vindo, né, cara? A China não tem pressa, a China toma o tempo que tem, e tudo indica que a China vai se tornar a maior economia do mundo, e era isso. Então, assim, isso para não falar de outras coisas que pesaram ali pro eleitorado, né? A inflação lá tá alta, a gente tá falando de um país que hipoteca suas casas, então isso afeta a taxa de juro, então fica muito caro. Eles até estão no momento, em termos econômicos bons, eles têm emprego, mas a inflação, você sabe, né, nesse sentido no Brasil não é tão diferente, a inflação destrói a popularidade de um governo, por mais que todo o resto esteja ajeitadinho. E uma coisa que o Trump faz com muita sabedoria, e o discurso dele de vitória foi nessa direção, e nas últimas semanas a campanha do Trump focou muito nisso, é de empoderar o ressentido, do tipo, você tá chateado, você tá incomodado, você sente que a sua vida piorou, eu concordo com você. Só que daí que vem, por que o trumpismo não é um movimento de esquerda, né? Onde é que tá a cretinice? Quer dizer, ele poderia ser um cretino de esquerda também. Onde é que tá a cretinice do Trump? Esquece esse papo esquerda e direita, que eu acho que isso às vezes embola o debate. Esqueça por um momento o papo esquerda e direita. Onde é que está a cretinice no discurso do Trump? A cretinice está em algo que um importante filósofo, um importante pensador, ele não era filósofo, ele era formado em filosofia, agora estou na dúvida, mas ele é um grande cientista político, que eu continuo dizendo, já falei também aqui em vários vídeos, que a galera tem que ler, que é um cientista político nazista, mas um dos mais importantes, que todo mundo que estuda ciência política, teoria do Estado, etc., lê, tá? Que é Carl Schmitt. Carl Schmitt, no texto Conceito de Político, ele vai dizer em linhas gerais que uma maneira que você tem de mobilizar politicamente as pessoas é nas relações amigo e inimigo. Veja, as pessoas não são politizadas e a partir do momento que elas se politizam, elas estabelecem adversários. O que o Carl Schmitt está dizendo é o movimento contrário. Você cria relações amigo e inimigo, porque aí, a partir daí, você tem ação política. Então é preciso inventar um inimigo. Veja, não é por acaso que isso vem de um grande gênio nazista. E nesse sentido, quando falam que o Trump é fascista e tal, é porque nesse aspecto, entre outros, também dá pra falar outros, mas nesse aspecto, cara, ele pega uma cartilha que é, sim, a cartilha nazifascista, era a cartilha que os caras usavam. Crie um inimigo, você mobiliza politicamente a partir da invenção de um inimigo. E essa eleição agora, o inimigo claramente é o imigrante legal. Os empregos estão uma merda por causa do imigrante legal. Você está pagando caro o aluguel por causa do imigrante legal, o que é uma bobagem, já foi provado que não tem nada a ver, uma coisa não interfere diretamente na outra. O imigrante legal, na real, tá lá pegando os empregos que a maioria nem quer. Se sai de uma hora para outra, todos os imigrantes legais saem de lá, um monte de emprego que posta, ninguém vai querer.
Eles vão sentir. E, tipo, o Trump abertamente começou a falar o quê? Assim, meus palavras estão começando a falar de campo de concentração para deportação. Ah, pelo amor de Deus. O que isso lembra, cara? Então, o que o trumpismo faz, de maneira muito esperta, é essa. Você cria um inimigo, assim como os nazistas fizeram com os judeus, assim como tal, outros grupos. Você cria esse inimigo e, a partir do inimigo, você tem ação política. Só que essa ação política, por sua vez, ela é uma ação política, como ela foi criada nessas relações amigo-inimigo, ela é uma ação política que só ganha gás se ela converge para o ressentimento da sociedade, como aconteceu nos regimes fascistas, né? Países que haviam perdido guerra, países que estavam destruídos, tendo que pagar uma série de multas, com problemas econômicos e tal, você apelava para esse ressentimento, para que daí você produzisse algum tipo de movimentação política na sociedade. Então, notem, a força do Trump vai muito nesse sentido. Ele consegue empoderar os ressentidos. E os ressentidos, galera, não se enganem, não caiam no estereótipo que o ressentido é o homem branco, hétero, de classe média, meu Deus, a imagem do mal. Na época ainda do primeiro governo do Trump, teve uma pesquisa que mostrou que a cultura do ressentimento, ela era fomentada, várias coisas fomentavam esse ressentimento, mas uma delas que fomentava esse sentimento é aquilo que agora se fala de maneira meio vaga na internet. Eu não gosto de repetir termo que já virou espantalho, mas enfim, na falta de uma palavra melhor, o tal do ressentimento também nascia no meio do tal do identitarismo. Deixa eu explicar isso melhor e o que foi mostrado. O seguinte, havia mesmo entre pessoas progressistas, saca só, mesmo entre essas pessoas, havia uma sensação que, para dizer de um jeito popular, era de fila furada. Sabe quando alguém fura a fila, tá numa fila e alguém fura? Havia uma sensação. Então, assim, do ponto de vista hipotético, o que acontecia? Uma mulher branca progressista, ela entendia que ela, por ser mulher, fazia parte de uma minoria e que, portanto, enquanto mulher, ela demandava um espaço político. Ok. Aí surgia uma mulher progressista que nem ela, só que negra. E essa mulher progressista e negra, dentro daquele capital simbólico das identidades, que é um negócio mega, que é problemático pra cacete, porque você elenca algumas identidades perante outras, porque você destaca uma perante outras, porque algumas ganham mais pontinhos do que outras, enfim. Dentro dessa problemática toda, aquela mulher negra, ela passava a ganhar uma atenção ou um protagonismo maior, dependendo, obviamente, do campo ali onde elas trabalhavam. Então essa mulher branca começava a alimentar um ressentimento. Por sua vez, essa mulher negra, que era cis, uma vez que surgisse uma mulher negra trans, que acumulasse mais pontos, vamos dizer, nesse ringue aí, nesse bingo, despertaria o ressentimento da mulher negra cis, tá ligado? A mulher negra trans. E depois que surgisse uma mulher negra trans periférica, ela acabaria despertando o ressentimento daquela que era uma mulher negra trans, classe média, que estava antes. Vocês estão entendendo? A tal da sensação de furar fila, eu não estou entrando no mérito de que isso é real, mas é uma sensação. Isso foi aferido em pesquisa nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não sei se teve isso. E isso é muito doido. Eu vou dar um caso concreto, eu tenho que mudar todos os nomes aqui, porque é de um amigo muito próximo, e se eu falar um pouquinho mais, vocês vão saber talvez quem é. Então deixa quieto. Mas vamos lá, eu vou alterar. Esse amigo, esse colega, professor universitário também, tá? Ele fez um concurso. Assim, vamos lá, deixa eu contar a história. Esse caso é doido, mas ilustra bem o que eu quero falar. Então, bastante atenção e não deturpem o que eu estou falando, por favor. Assim, para quem não sabe, quando faz um concurso para professor, esse concurso tem uma banca, tem uma banca examinadora. Geralmente são 3 professores, às vezes 2 da casa, um de fora, às vezes todos de fora. Né? Da casa, eu digo, da universidade em questão para a qual tu está tentando a vaga. A cena acadêmica, ela não é muito grande. Então, é comum, às vezes, tu fazer um concurso e tu conhecer um dos membros da banca. Não pode, dentro ali das normas, dentro das regras, tu não pode ter uma relação muito próxima. Ou seja, por exemplo, tu não pode tentar um concurso onde um dos membros da banca é teu orientador. Não pode. Agora, o fato de vocês dois já terem feito, sei lá, às vezes um evento, ter participado juntos de um evento acadêmico, bom, aí acontece, isso acontece. Eu lembro que uma vez eu fiz um concurso que um dos membros da banca tinha sido minha colega de curso. Eu era o veterano, ela era minha caloura quando a gente fez a mesma faculdade no passado. Então, às vezes acontece isso. Mas enfim, esse meu conhecido aí, esse meu amigo, colega, ele foi fazer esse concurso, tinham 3 membros na banca e casualmente, um dos membros da banca era um cara que ele já conhecia. Não era íntimo, mas ele já conhecia. Por eles estudarem mais ou menos a mesma coisa, eles já tinham participado de congressos juntos, já se conheciam, já tinham trocado palavras, já tinham tomado um café junto, aquela coisa toda. Mas enfim, nada que impossibilitasse dele participar do concurso, e ele participou do concurso, foi bem nas várias etapas, na prova escrita, na prova prática, no teste de currículo, ele foi bem em tudo. E quando chegou lá no fim do processo, ele ficou em segundo.
por décimos, que é assim que geralmente esses concursos às vezes acontece isso. Por décimos ele ficou em segundo e ok, ficou triste, né? Porque tentou e tal, mas ficou em segundo. E ok, e fim, acabou. Era para ser o fim da história. Não, é um amigo mesmo, não foi comigo. Se fosse comigo eu falava, galera. Eu não tenho problema de falar essas histórias quando é comigo. Se fosse comigo eu falava. E aí o que acontece? Umas 2 semanas, 3 semanas, sei lá, 1 mês, 2 meses, não lembro direito agora. Ele encontrou de novo, justamente em congresso, em evento, aquele professor que tinha sido membro da banca. E aí o cara que era membro da banca, ele sim que fez uma coisa muito errada, que isso não se faz. Esse cara que era o membro da banca foi conversar com ele, esse meu amigo, e falou assim: ó, aquele concurso era para tu ter passado, só para te dizer que tu foi. Ele achou que tá fazendo um agrado. Eu acho que o cara ficou com consciência de culpa, sei lá, não sei. Mas esse membro da banca chegou para esse meu amigo e falou assim: ó, naquele concurso era para tu ter ficado em primeiro. Só que a gente deixou em segundo porque a gente entendia que era a vez de uma pesquisadora mulher negra. Esse meu amigo nem sabia que aqui tinha ficado em primeiro lugar, era uma mulher negra, nem sabia. Aí o cara da banca falou: não, é porque era a vez de uma mulher negra. A gente achava importante, na medida em que não tinha nenhuma mulher negra ali dentro do curso, a gente achava importante ter uma professora mulher negra e a gente, por isso tu ficou em segundo. E bem, de novo, esse é o tipo de coisa que não se devia te falar, né? Só que, assim, ó, esse meu amigo, ele entrou numa crise de identidade, porque, assim, ó, ele é um cara que se considera, ele é um cara de esquerda, é um cara progressista, vai. E ele entrou numa crise porque é o seguinte, o que passou pela cabeça dele? Que ele veio me contar, né? Cara, quando ele me contou isso, veio de um sofrimento, porque, assim, machucou muito ele. Porque, assim, o que machucou ele? Ele é um cara progressista. Ele também é um cara que entende que é importante ter uma professora mulher negra dentro de uma universidade onde só, às vezes tem só homem branco dando aula. Só que o que também, ao mesmo tempo, veio é o seguinte, caralho, 3 professores concursados, todos os membros da banca, homens brancos, eles que já garantiram os deles, agora eles acham que agora é o momento de fazer justiça na minha vez. Esse é o argumento, sacou? Assim, tipo, eu lembro que assim, foi de um sofrimento. Coitado, cara. Tô correndo, tô louco pra falar o nome dele, mas não vou falar, né? Ele falou exatamente isso, cara. A frase foi essa: foram fazer justiça na minha vez. E aí, assim, o que pegou nele é que ele tava se sentindo mal por se sentir mal. Veja, ele não virou reacionário com isso, ele não virou bolsonarista com isso. Mas, assim, tipo, machuca, né? Do tipo, cara, por que na vez deles já não tinham feito justiça? Por que depois que os 3 já estavam, todos eles concursados, ali bonitinhos, os membros da banca, por que eles foram inventar de fazer justiça na minha vez? Por que na minha vez agora dá pra fazer justiça? Só que ao mesmo tempo ele fala, mas também reconheço a importância e tal, só que, porra, tu é o que fudido, não sei o que, não sei o que. Não é porque ele tava desempregado, agora ele tá dando aula numa outra universidade particular. Mas assim, eu ia até dizer em que universidade foi, mas não posso nem falar isso. Foi no Centro-Oeste. Cara, isso é a fábrica do ressentimento, sacou? Isso é a fábrica do ressentimento. E se engana quem olha pra isso e acha que ressentido é só o reacionário, branco, sabe? Produz um espantalho. Não, você vai criando ressentimento em várias dessas condições. Porque, vamos lá, troque agora. Imagine esta mulher negra sendo comunicada de que, você quase pegou a vaga, mas a gente achou importante que nesse momento a gente tinha que ter uma pessoa periférica, uma mulher negra periférica, e você não é, você é de classe média, sei lá, entendendo? Ou que a gente queria uma pessoa negra, é importante ter uma pessoa trans, você é uma pessoa cis, tá entendendo? Você vai criando mecanismos, você vai criando uma sensação que, cara, é óbvio que isso vai dar merda. E veja, com isso eu não estou dizendo que a gente não tenha que pensar na inclusão, que a gente não tenha que buscar formas de fato, conseguir ter uma sociedade mais diversa. Agora, também não dá para não encarar o problema de frente, ficar só abraçado no idealismo e recusar o fato de que, talvez, do jeito como as coisas estão sendo feitas, não é a melhor maneira. Eu lembro da época que a Magazine Luiza abriu vagas para travestis, vocês lembram? E eu vi uma galera dizendo, porra, eu vi uns caras assim, até meio escroto, falando assim, vou ter que vestir de mulher para ver se eu consigo um emprego, eu que tô desempregado. Aí você vai dizer, porra, pessoas travestis estão marginalizadas na sociedade, muitas não conseguem emprego. Verdade, tudo isso. Mas perceba que esse tipo de iniciativa, isso que eu tô falando, vamos encarar os fatos para além do que a gente gostaria que eles fossem. Iniciativas como essa produzem ressentimento. E não é só no direitista, reacionário, caricato. É transversal, tá ligado? É transversal. Você vai produzindo ressentimento em um no outro. E daí, qual é a estratégia de gente como Donald Trump e companhia? Você tá ressentido? Eu tô com você. Vamos escolher inimigos, para a gente também canalizar esse ressentimento, porque se ficar disperso, ficar um contra o outro, e não funciona muito para a gente conseguir produzir coesão, vamos direcionar esse ressentimento e vamos junto. Aí, lógico, acaba se tornando um candidato forte, né? O Bolsonaro aqui no Brasil já era também, o Bolsonaro é muito também um fenômeno do ressentimento. O bolsonarismo também tem muito disso. O Pablo Marçal, por exemplo, teve uma fala do Pablo Marçal, que também vai muito nessa pegada. Eu lembro de uma vez que ele disse assim, eu sou ex-calvo
ex-gordo e ex-pobre. Tudo que você gostaria de ser. Cara, pra qualquer crítica que vocês queiram fazer ao Paulo Marçal, mas é uma frase de alguém que entende muito bem como funciona ressentimento e de como consegue capitalizar o ressentimento alheio. Ele basicamente diz assim: eu sei que você é ressentido e eu sei porque você gosta de mim, porque você vê em mim uma imagem de sucesso e eu vou ajudar você, né? O papo é esse. Aí vem o papo do coach, eu vou ajudar você, não sei o quê. Então, assim, de um jeito bizarro, o que o Trump faz é apelar para uma soberania dos ressentidos, uma soberania popular dos ressentidos. E aí eu fico às vezes vendo gente falando assim, por que a esquerda não faz isso? E a resposta é porque a esquerda não vai ter como fazer isso. Da esquerda, do jeito que ela é hoje, ela não consegue. Ah, por causa do identitarismo. Gente, vamos lá. O tal do identitarismo, ele é a consequência de uma outra coisa, que é o seguinte: a esquerda contemporânea, ela é demofóbica, ela tem medo do povo. E sabe por que ela tem medo do povo? Por um bom motivo, porque o povo, em grande parte, pode ser muito estúpido. Inclusive, por causa das redes sociais, mas não só, antes disso era televisão, enfim, o povo está muito imbecilizado, entende? Por isso que o Elon Musk é dono do Twitter. Um povo imbecilizado é uma maneira, inclusive, de interditar qualquer pauta de esquerda de soberania popular, porque a esquerda passa a ter medo do povo. Você enfia fake news, enfia mentira, enfia visões malucas de mundo nas pessoas e depois você vai dizer, vamos empoderar essas pessoas? Não, não vamos. E às vezes eu falo isso e tem gente que fala assim, tu tá viajando, a esquerda não é demofóbica. E o medo que a esquerda aqui no Brasil tem de greve de caminhoneiro, cara? Dá uma greve de caminhoneiro, já todo mundo fica cagado de medo. Não é demofóbica? Para. É super demofóbica, mas com motivos. Veja, eu não tô nem dizendo que é demofóbica porque é fresca. Não, tem motivos pra ter medo mesmo. Por isso que eu não gosto desses discursos meio vagos, às vezes que eu vejo, sim, às vezes até mesmo de influenciadores de esquerda. Ah, organize-se, participe de um coletivo e não sei o que. Bicho, um guri do MBL, ó, escuta tudo isso e pra ele faz sentido. Organize-se, faça parte do coletivo. Sim, você é parte do MBL. Isso é muito vago. Então, enfim, o que eu acho é que de um jeito bizarro pelas circunstâncias da história, mas por vários motivos, alguns que eu já apontei aqui, mas tem outros fatores que eu tô deixando de lado, enfim, isso é um recorte, eu já tô com 4 horas de live, então já não tô mais tinindo. Mas por uma série de circunstâncias, quem consegue de alguma maneira dar pro povo uma sensação de poder, consegue empoderar o povo, quem consegue isso não é a esquerda. Para a esquerda sobrou essas defesas difusas, vagas, em defesa da democracia. Cara, isso é um troço mega genérico, mega abstrato. Já para a extrema-direita, o que sobrou é o povo tem poder. O povo tem poder, ainda mais se você é ressentido, que sente que não tem poder, mais poder eu vou dizer que você vai ter. Às vezes até mentira. Aliás, a maioria das vezes é mentira. Ainda é política. Ainda é político pagando migué, o Trump também tá dando seus migué. Mas assim, passa essa sensação. Eu já comentei com vocês aqui um caso de uma pesquisa que eu tinha mal começado e aí veio pandemia e parou. Essa pesquisa nem foi para frente, porque assim, era um projeto de iniciação científica de um aluno, nem era muito a minha área, mas ele queria estudar isso e tal. Eu disse, não, então vamos fazer. Aí ele estava montando o projeto, então ele já começou a fazer uma pesquisa prévia para fazer o projeto e tal, e aí veio pandemia e acabou. Mas o lance era fazer uma pesquisa com motoristas de Uber. Já comentei isso aqui com vocês. A relação que motorista de Uber tinha com CLT. E o que foi mostrado, dados prévios, né? Então a pesquisa não avançou. Mas o que a gente estava sentindo, e provavelmente ia nessa direção, é que os motoristas de aplicativo, eles não eram contra uma série de direitos trabalhistas. Eles não eram contra, pelo contrário, eles queriam esses direitos. Eles queriam, por exemplo, o direito de estar doente e não ficar sem dinheiro. Eles sentiam na pele essa insegurança do trabalho. Mas tu falava CLT, eles não queriam. E o que isso me pareceu, com base nos dados bem prévios que a gente tinha, que eles queriam se sentir protagonistas da sua própria consolidação trabalhista. Eles queriam sentir que eles tinham poder, inclusive, na decisão do regime de trabalho deles. E a maneira como eles enxergavam a CLT e a esquerda como todo, era uma galera, era uma espécie de bárbaros pseudo do bem, que se entendem do bem, que vinham com soluções prontas que não escutavam eles, que não faziam eles serem parte da solução. Eles não queriam a CLT do jeitinho que ela tá, eles queriam criar a sua própria regra trabalhista. Porque algumas coisas da CLT para eles não era conveniente e outras eram. Então eles queriam criar a sua própria CLT, eles queriam ter o poder, se sentir empoderado o suficiente para criar a sua própria regulamentação de trabalho. Só que isso é uma coisa que, obviamente, a esquerda vai ter medo de fazer, cara. Porque isso dá abertura para vai saber o que vai resultar. Não tem muito saber. Vamos empoderar o povo, vamos deixar que o povo tenha a autonomia de decidir as coisas como, né, vamos apostar mesmo na soberania popular, que é uma pauta cara à esquerda. Ok, isso pode dar no quê? A tal da soberania popular pode às vezes ser a forma de inviabilização da própria soberania popular ou dos próprios princípios de esquerda ou para a própria esquerda. Então isso fez com que a esquerda fosse tornando cada vez mais demofóbica. E quem é que aproveitou essa chance na medida em que a esquerda passou a ter muito medo do povo? A extrema-direita. Enfim, não sou cientista político, então, estou aqui arriscando uma leitura, eu só vou dizer o seguinte, até onde eu vejo, o político, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, seja do que for,
O político que se der bem vai ser aquele que consegue empoderar o seu eleitorado, mesmo que seja na base da farsa. Pouco importa. O político que consegue empoderar o seu eleitorado, inclusive às vezes naquilo que ele tem de mais cretino, como são os ressentimentos, como os ressentimentos costumam ser, vai ser o campeão. Vai ser o que vai se dar bem. Caso contrário, defesa da democracia e outras coisas assim, acho que só vai dar ruim. É isso sobre o Trump. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.